Sim. Estão vendo? Tá. Sim, sim. Bom, eu vou então, eu geralmente leio no livro, mas eu vou lendo aqui para poder ir descendo a tela com vocês, para quem for acompanhar. Tá? Então vamos lá, gente? Bom dia. Bom dia. A todos e a todas. Vamos hoje retomar a leitura do Bruce Fink no capítulo 3, a relação analítica. Não esqueçam de desligar os microfones. Por favor. Saber e sugestão. O papel em que o analista é colocado por seus analisandos no começo do tratamento depende muito do que estes tiverem ouvido e lido sobre a análise, o que, por sua vez, depende de suas origens socioeconômicas, sua instrução e seu meio cultural. Em linhas gerais, porém, a visão que as pessoas têm dos médicos e terapeutas na sociedade moderna, sobretudo em sociedades de consumo como os Estados Unidos, não é como foi no passado. O respeito pelo médico ou terapeuta, que parecia prevalecer em certas épocas em algumas partes do mundo, deu lugar a um desrespeito crescente, atestado no campo da medicina pela demanda comumente ouvida de uma segunda opinião. Já em 1901, Freud mencionava um colega médico que lhe disse que os turcos da Bósnia e Herzegovina estavam acostumados a demonstrar grande confiança em seus médicos e grande resignação quanto ao destino. Quando um médico tem de lhes informar que não é possível fazer nada por determinado doente, a resposta é: o que se há de fazer, Senhor? Se ele pudesse ser salvo, sei que o Senhor o salvaria. Seminário 6, página 3. Freud impressionou-se, sem dúvida, com o contraste entre o respeito dos turcos pelos médicos e o tratamento que ele recebia de seus pacientes na Viena, na virada do século XIX para o XX. Nos Estados Unidos de hoje, as pessoas tendem a demonstrar certo ceticismo em relação a que seus médicos lhe dizem, e são extremamente céticas quanto aos poderes terapêuticos dos psicoterapeutas. Na imprensa popular, um estudo após outro questiona a utilidade da psicoterapia. Terapeutas de escolas diferentes jogam lama uns nos outros para conquistar pacientes. É comum as empresas de planos de saúde considerarem sem valor qualquer terapia que tenha o prefixo psi. E os meios de comunicação só retratam terapeutas que se aproveitam dos pacientes e que, para o começo de conversa, são mais perturbados que eles. Em suma, a psicoterapia foi largamente desacreditada nos Estados Unidos e, com frequência, não é nada além de um último recurso. Muitas vezes, só depois de alguém passar por clínicos gerais, gastroenterologistas, quiropráticos, psiquiatras e acupunturistas, tudo sem o menor resultado, é que ele finalmente entra em contato com o psicoterapeuta. Para a mentalidade norte-americana, é comum presumir-se que o psicoterapeuta é alguém que não conseguiu enfrentar a faculdade de medicina, que foi reprovado em matemática ou ciências no bacharelado e cuja experiência com a natureza humana pode não ser mais profunda que a dos âncoras dos programas de entrevistas de rádio. Os norte-americanos confiam tão pouco na psicologia ou na psicanálise quanto na astrologia e na quiromancia. Talvez confie até menos, na verdade. É muito comum as pessoas chegarem à terapia sem a menor convicção do que o terapeuta possa ajudá-las e se manifestando francamente céticas quanto ao tipo de saber que o terapeuta professa manejar. Então, como devemos compreender a famosa afirmação de Lacan de que a força motriz da análise é o sujeito suposto saber, o que geralmente se considera que implique que o analisando atribui ao analista um vasto conhecimento do sofrimento humano e presume desde o começo que ele terá o saber necessário para fazer a diferença? Claro que isso requer uma explicação. Será simplesmente que aquilo que funciona na França não funciona nos Estados Unidos? Hoje, o respeito pelo saber do analista é maior em alguns países, cidades e círculos que em outros. Em país, por exemplo, a psicanálise é um tema cotidiano de debate nos meios de comunicação. É introduzida nas aulas de filosofia do curso médio e, de modo geral, é bastante respeitada. Os franceses não parecem acreditar, como creem os norte-americanos, que a biologia está na raiz de tudo e que um dia a medicina será capaz de eliminar toda angústia e sofrimento mentais. Em Paris, na verdade, o psicanalista beneficia-se do fato de que a população em geral tem uma visão quase sempre positiva do campo da psicanálise. Essa visão pode ser encontrada em menor escala em Nova York e Los Angeles, por exemplo, sobretudo nos círculos artísticos e intelectuais. Nesse microcosmo, as pessoas, estando ou não em análise,
tendem a supor que os analistas detêm saber sobre os problemas humanos como a angústia, o medo, o estresse e a culpa. E quando, no decorrer da vida, são levadas a consultar um analista, elas tendem a vê-lo imediatamente como alguém que sabe mais do que elas sobre seus sintomas e sua neurose. Em outras palavras, tais pessoas consideram automaticamente que o analista é um sujeito suposto saber. Qual é o efeito dessa diferença cultural? Ela simplesmente significa que algumas pessoas, como os parisienses, são mais receptivas ao efeito da análise desde o começo. Quando elas atribuem o conhecimento e, portanto, poder ao médico, isso significa que são receptivas a toda e qualquer sugestão que ele possa fazer. Se pensarmos em Mesmer e Charcot, ficará claro que seus pacientes eram extremamente sugestionáveis, graças à reputação desses médicos como curandeiros milagrosos. Quando Charcot hipnotizava uma paciente que aparentemente estava impossibilitada de andar havia anos, e lhe fazia a sugestão que agora ela conseguia andar, muitas vezes essa paciente estava apta e disposta a acreditar nele. Freud, por outro lado, queixava-se de que, quando praticava a hipnose, raramente conseguia hipnotizar pessoas do modo como sabiam fazer os clínicos das famosas casas de saúde em que as curas milagrosas eram eventos do cotidiano, porque os pacientes que o procuravam não tinham a mesma fé em seus poderes. Nos primeiros anos de prática clínica, não houve uma aura de cura ao seu redor. Assim, seus pacientes não eram muito sugestionáveis. Isso mudou com o crescimento da reputação de Freud, mas como os efeitos da sugestão costumam durar pouco, exigindo que o terapeuta repita inúmeras vezes as mesmas sugestões, a intervalos regulares, Freud aos poucos foi deixando de confiar apenas na sugestão. Se seus pacientes presumissem que ele possuía um vasto conhecimento e por isso fossem mais receptivos ao efeito do tratamento, tanto melhor. Caso contrário, ele poderia prescindir dessa suposição. Em outras palavras, um paciente pode ser muito sugestionável e receptivo à influência do analista no começo e até sentir certo alívio em relação à crescente ansiedade meramente marcada por uma consulta com o analista, ou em alguns casos, apenas por pensar que poderia marcar essa consulta. Porém, essa melhora se deve ao que é conhecido como efeito placebo. Em outras palavras, ela não é efeito do tratamento psicanalítico propriamente dito, mas apenas das ideias pré-concebidas do paciente. Em alguns casos, o fato de o paciente colocar o analista na posição de sujeito suposto saber pode ser prejudicial, na verdade, em seu trabalho analítico. Com efeito, o paciente que chega ao analista no estado altamente sugestionável, certo de que o analista é detentor de todo o saber, tem muito menos probabilidade de se dar conta de que é o paciente que deve empenhar-se no sério trabalho analítico das associações. Tal paciente talvez se incline mais a enunciar em termos sucintos o seu problema, formulado de modo consciente, e a esperar pela solução indubitavelmente brilhante do analista. O analista pode ter todos os diplomas do mundo e uma reputação que não fica atrás de ninguém, mas se não for capaz de ir além da sugestão com o paciente e de engajá-lo no processo analítico, o tratamento se resumirá a nada além da administração de placebos. Se a psicanálise não tem por base a crença do analisando no saber e no poder do analista, se ela não é, portanto, uma força de cura pela fé, qual é o papel do saber no estabelecimento da relação analítica? Aqui a gente entra na parte do sujeito suposto saber. O sujeito que se supõe saber algo de importância na psicanálise é o inconsciente do analisando. Se há uma autoridade a ser respeitada no contexto analítico, trata-se das manifestações do inconsciente nos atos falhos do analisando, em seus erros, suas expressões de surpresa, etc. A autoridade final no setting analítico, portanto, reside no inconsciente do analisando, não no analista como uma espécie de mestre do saber que apreende de imediato o que o analisando diz e o significado de seus sintomas. O analista, ao enfatizar sistematicamente o inconsciente, e no princípio, ao restringir suas intervenções à pontuação e à escansão, não se apresenta como alguém que já tenha visto aquilo tudo centenas de vezes e que, portanto, compreenda de imediato. Contudo, analisando que talvez esteja prestando atenção a manifestações do inconsciente pela primeira vez, tende a ver o analista como representante ou agente de cada uma dessas manifestações. O analista não assume tais manifestações.
e sim recusa a responsabilidade por elas. A responsabilidade é jogada no analista, e esse deve concordar em ocupar o lugar dessas manifestações e dessas incógnitas. Portanto, talvez possamos dizer que não é o inconsciente do analisando que é a autoridade suprema, e sim o inconsciente tal como se manifesta através do analisando, pois essas manifestações são renegadas por ele como alheias ou estranhas, e não suas. Essa é a clássica, né, quando o analisando comete um ato falho, e a gente pontua ele, não, mas isso não foi o que quis dizer, foi só um erro, né, não tem nada a ver. Ai, gente, o que eu fiz? Eu virei aqui, peraí, o que eu faço? Calma, o que eu apertei? Foi. Mas eu acho que a gente pode conversar um pouquinho, Gabi, ouvir o pessoal aí com relação a essa questão do... Se tem alguma questão a falar sobre saber e sugestão, antes da gente dar conta ali do sujeito suposto saber. Alguma coisa, Verdade, vocês... pessoal. Ele é bem claro, né, e tudo, mas às vezes alguém quer pontuar alguma coisa. Sobre essa surpresa do paciente em relação ao que ele mesmo diz, eu me lembro de uma paciente que, quando isso acontecia, ela dizia, quando eu fazia alguma intervenção ou quando ela se dava conta de alguma coisa, ela dizia, só se for muito inconsciente. É ótimo essa. É bem isso. Eu já escutei isso também, né? É só se for muito inconsciente, ou... É interessante porque se recebe isso como um pensamento intruso, né? Porque como é esse estranho, né? Esse estranho que nos habita, então esse eu do inconsciente, ele, como Freud diria, né? Nós não somos senhores da nossa própria casa. Então, acho interessante quando o paciente traz isso como uma intrusão. Não, mas não é meu esse pensamento. Né? E quando ele se apropria disso, quando começa um processo ali, em que o próprio analisando, ele mesmo faz o ato falho e fala, putz, tipo, não tem como fingir que eu não ouvi o que eu disse, né? Então, há uma apropriação daquilo ser teu. E por mais que conscientemente você renegue de todas as formas, mas está ali, né? Apareceu. Então, tem uma virada, né, na análise quando há um reconhecimento disso. Tipo, putz, falei uma coisa aqui, já sei, né? Que você vai pontuar que alguma coisa saiu. Diferente desse momento em que se coloca dessa forma. Uma questão que eu gostei desse trechinho lido tem a ver com a questão do sujeito que encontra no analista esse ser supremo do suposto saber, em que, de algum modo, pode causar esse lugar em que ele coloca o analista uma dada inibição. E o paciente, a Marlone está querendo entrar. Abre já. E o paciente se tornar mais conciso, né, mais sincrético, na medida em que ele projeta no analista, ele sabe para que eu vou falar isso, ou ele tem a ideia sobre, eu acho que, e aí pensar em modos, né, em pacientes que apresentam esse estilo, né, pensar em solver essa imagem. Aí o paciente passa a supor demais, né? E associar de menos. Exato. E aí é um risco, e isso acontece muito, né? A maioria que procura quando não sabe o que é análise, e procurar terapia, dado os tipos de terapia que são oferecidas, muitas fazem isso, né? Elas falam no lugar do paciente, então é quase que uma relação médica, em que você me conta seus sintomas, eu digo o que você tem, e a gente encontra caminhos para mudar isso. Então você tem isso, isso, aquilo, a tua crença é essa e essa. E na procura por um sujeito suposto saber, é tomado aquilo como uma verdade, porque o paciente, ele não quer, né, Lacan diz isso, né, ele não quer saber, ele tá ali, mas no fim das contas ele não quer saber. Ontem um analisando meu que tá há 5 anos em trabalho de análise, ele pediu para parar um tempo e tudo mais, porque chegou num momento muito difícil da análise, na última sessão ele justamente verbalizou isso, falou, olha, aqui é muito dolorido para mim, eu não consigo chegar. E ele veio já na sessão seguinte, marcou até rápido para poder logo se haver com isso, de que aquilo estava virando um trabalho, que ele não queria mais aquilo. Eu falei, mas isso é um trabalho, sempre foi.
Porque mesmo que ele vinha associando e trabalhando há 5 anos, chegou no momento em que ele viu que, sabe, você chega, eu falo, o rio chega, ou você mergulha, ou não mergulha, na cachoeira, assim, ou você pula ou não pula. E ele percebeu que o trabalho para ele ia ser muito difícil, né, que tinha um lugar de muita solitude mesmo na sessão, de solidão dentro da sessão, né, e aí ele precisou parar, porque assim, ele falou, eu sei que você não vai me dizer o que eu tenho que fazer com isso. E eu não sei se eu estou pronto para poder trabalhar em relação a isso, para dar conta. Então, essa é uma consciência ali que se aparece, né, um pensamento acerca. Mas o Lacan vai dizer isso mais para frente, né, o lugar do analista como objeto A, que faz falta, é justamente o que tira ele. Uma vez eu ouvi do Mário Sérgio, o professor, eu não sei se é dele isso, né, se ele tirou de algum lugar, mas que o paciente nos procura e é necessário como sujeito suposto saber, mas a gente responde do lugar do sujeito suposto nada saber. E aí a análise é possível de acontecer. Se não está fazendo qualquer outra coisa, né, menos análise. No seminário 17, o Lacan coloca que o sujeito suposto saber, na verdade, é o analisante, né? Exato. É que o analisante devolve para o analista esse lugar de sujeito suposto saber, né? Exatamente. No sentido daquilo que você tinha falado antes, que o Lacan diz, né, de que o analisante, na verdade, não quer saber nada disso, né? Tem, né, uma imagem que é como se fosse o analista aqui, o analisando, né, o analisante falando. Então, a setinha não chega no analista, né, da fala, do discurso e volta. Ela contorna o analista, que o analista está como um véu, né, como se fosse um véu sobre ele. Então, contorna o analista e retorna. E quando volta, né, volta com uma pontuação ou volta com silêncio, mas volta da forma como foi dito aquilo. Então, não é como uma entrega que eu entrego e você digere e devolve para mim aquilo, né? Ah, é isso ou aquilo. Não. Fala mais. Então, circula, né? Esse lugar circula. Continuamos? Alguém quer continuar lendo? Eu continuo aqui. Ok. Nós paramos, só me situa, porque eu acabei me perdendo. O parágrafo é por isso que? É isso? Calma aí que eu virei a página e me perdi. Autoridade final. Eu acho Mas que é é aí aqui, ó. mesmo. É por isso que, de uma forma indireta. Terceiro parágrafo. É por isso que, de uma forma indireta, o analista vem a se associar ao inconsciente do analisando, as suas manifestações incompreensíveis ao desconhecido, ou X, que aparece na fala do analisando. O sujeito suposto saber, isto é, o inconsciente dentro do analisando, é rejeitado pelo analisando e projetado no analista. O analista deve concordar em ocupar o espaço do inconsciente, ou em ficar no lugar do inconsciente, em tornar presente o inconsciente através da sua própria presença. A pessoa do analista. O analista pode estimular ou desestimular isso. Claro que, na medida em que não se dispõe a manter sua personalidade fora da relação analítica, isto é, na medida em que resista a ser um ocupante do lugar do inconsciente do analisando, ou um representante do inconsciente do analisando. Ele reforçará a suposição da maioria dos novos analisandos de que o analista é uma pessoa mais ou menos igual a eles. No decorrer das entrevistas preliminares, o analista deve permitir que haja uma mudança na mente do analisando. Deve deixar de ser uma outra pessoa e passar a ser uma outra pessoa. Pessoa arriscada. Em outras palavras, a pessoa do analista deve desaparecer para que ele ocupe o lugar do inconsciente. Ele deve tornar-se um outro mais abstrato, o outro que parece falar de forma inadvertida dos lapsos e brechas no discurso do analisando. Em suma, deve ocupar o lugar do que Lacan chama de outro, com O maiúsculo. Aquele que o analisando considera radicalmente alheio, estranho, não eu. Essa não é a posição final do analista, como veremos adiante, mas deixa claro por que os analistas devem manter seus sentimentos pessoais e seus traços de caráter fora da terapia, revelando o mínimo possível deles mesmos, de seus hábitos, preferências e antipatias.
Todo traço individualizante do analista atrapalha as projeções do analisando. Quanto menos concreto e nítido o analista parecer aos olhos do analisando, mais fácil será usá-lo como uma tela em branco. Quando o analista é visto pelo analisando como apenas mais uma pessoa, igual a qualquer outra, isto é, parecido com ele próprio, o analisando tende a se comparar com ele e, em última instância, a competir com ele. A relação que brota dessa situação é caracterizada por Lacan como predominantemente imaginária. Ao qualificá-la assim, Lacan não pretende dizer que a relação não existe, quer dizer que ela é dominada pela autoimagem do analisando e pela imagem que ele faz do analista. O analista é bem quisto na medida em que a imagem que o analisando faz dele se pareça com a sua autoimagem, e é detestado na medida em que dela difira. Ao se comparar, ou comparar seu eu com a imagem que faz do analista, a pergunta principal do analisando é: sou melhor ou pior, superior ou inferior? As relações imaginárias são dominadas pela rivalidade. O tipo de rivalidade com que quase todos estamos familiarizados, a partir da rivalidade fraterna. É no nível das relações imaginárias que o analista interessado em fazer o papel de mestres do saber são questionados, quando não destronados, os seus analisandos, pois tais analistas confundem sua autoridade como representantes do inconsciente com a autoridade associada a dar as ordens. Dito de outra maneira, a autoridade suprema na situação analítica reside, em sua concepção, na pessoa do analista. E por isso, eles tratam de provar a seus analisandos que sabem mais do que eles, e tentam estabelecer seu poder com base nisso. O imaginário é o nível em que Lacan situa aquilo a que a maioria dos analistas se refere de como contra-transferência. Esse é o nível em que o analista é apanhado no mesmo jogo de se comparar com seus analisandos, avaliando o discurso deles em termos do seu. Será que eles estão à minha frente ou atrás de mim em sua compreensão do que está acontecendo aqui? Eles são submissos em relação aos meus desejos? Tem algum controle sobre a situação? Por que essa pessoa faz com que eu me sinta tão mal a meu respeito? Como mencionei no capítulo 1, a perspectiva de Lacan não é a de que os sentimentos contra-transferenciais não existem, mas de que eles se situam no nível imaginário e, por isso, devem ser postos de lado pelo analista. Não devem ser revelados ao analisando, já que isso situaria analista e analisando no mesmo nível, como outros imaginários um para o outro, sendo ambos capazes de ter sentimentos, grilos e inseguranças semelhantes. Isso impede que o analisando ponha o analista no papel de outro. Muitas vezes, não é fácil para os analisandos aceitar a ideia de que o analista não agirá com eles como todas as outras pessoas com quem interagem. Entretanto, quando o analista mantém coerentemente sua postura, inúmeros fenômenos imaginários tendem a diminuir. Certo paciente assim manifestou sua aceitação relutante desse tipo inusitado de relação, ao dizer a uma terapeuta que supervisiono, então acho que isso significa que você não será uma mulher para mim. Até então, ele vinha lhe fazendo propostas, convidando-a para um café, um almoço ou um jantar, agindo como se ela fosse qualquer outra mulher que ele houvesse conhecido em algum lugar, e com quem estivesse iniciando um relacionamento. Nesse momento, pareceu finalmente aceitar o fato de que ela era um outro, que não se parecia com nenhum outro. Continua? Muito legal. Eu acho que talvez seja interessante, Gabi, pessoal, de a gente poder ler a nota correspondente, na verdade a nota 4 a gente passou, porque ela vai contribuir para fazer com que a gente faça a leitura do esquema L. Tudo bem. Lá na frase lá em cima, o sujeito suposto saber. E aí tem um trechinho, o sujeito que se supõe saber algo de importância na psicanálise é o inconsciente do analisando. E aí a nota 4, desculpa, ela dá conta dessa questão. O que vocês acham? A gente faz a leitura? Vamos? Eu vou fazer a leitura, porque eu já estou com ela na mão, e aí depois a gente fala sobre essa questão que a Lê leu para a gente agora. O que vocês acham? O que você acha, Gabi?
Ok? Ó, então, Por mim, pode ler. E rapidinho, só um parênteses que você está falando, William. Pessoal, quando vocês lerem os textos aqui com a gente, depois anotem onde tem nota e vai para a nota, porque as notas do Fink são praticamente outro texto, é outro capítulo. Então ele é muito fofo nesse aspecto, porque ele oferece demais. Então não percam a gente não fica lendo a nota, senão a gente não sai do lugar. Mas não percam a chance de ler as notas, porque as notas, a nota 8 aqui, ela tem uma página, para vocês terem noção. Então, quando ele coloca termos, ele não espera que a gente saiba, ele explica os termos. Então, não percam a oportunidade de ler as notas, tá? Voltem, depois leu, pega um tempinho, volta ali nas notas e vê, porque vai ser ótimo. Eu vou procurar aqui no PDF, tá, gente? E nesse sentido, Gabi, eu acho que é interessante justamente a nota 4 e a nota 8, para dar conta da questão do esquema L, mas a gente vê quando chegar lá. E aí, a recomendação é muito importante, pessoal. As notas, elas são muito bem, é muito generosa. A nota 4, que tem relação ali com o sujeito que se supõe saber algo de importância na psicanálise é o inconsciente do analisando, ela vai declarar o seguinte: não o ego do paciente. O analista lacaniano atribui pouca ou nenhuma importância às ideias pré-concebidas do paciente sobre o porquê de seus sintomas. Na verdade, Lacan restringe o uso técnico do termo sujeito ao inconsciente. E aquilo que é contexto é evocado pelo termo eu, embora o eu não seja totalmente consciente. Isso não deve ser tomado como se Lacan fizesse do inconsciente uma instância completa, no sentido freudiano do termo. Ele começa pela ideia de que algo é sabido pelo ego sem que ele se dê conta, de um saber que nos habita e do qual não estamos cientes, e diz que nos inclinamos ali a atribuir uma espécie de subjetividade. Numa ligeira modificação de sua expressão mais comum, le sujet supposé savoir, o sujeito suposto saber, Lacan sugere que tendemos a supor que existe um sujeito sempre que há um saber, le sujet supposé ou savoir, o sujeito pressuposto no saber. Com efeito, seria possível sustentar que o saber de que o eu não tem conhecimento, isto é, o saber inconsciente, nunca foi subjetivado. Ou seja, é um saber sem sujeito, e que o objetivo da análise é subjetivá-lo. Fazer o sujeito ser onde antes ficava esse saber não subjetivado. E aí ele recomenda a leitura do livro dele mesmo, O Sujeito Lacaniano entre a Linguagem e o Gozo. Continuando, como diz Lacan, o sujeito é apenas suposto, no Seminário 23. Presumimos que deve existir algum tipo de sujeito sempre que deparamos com o saber. Porém, isso nada mais é que uma suposição feita por nós. Como mostrará o capítulo 10, Lacan, nesse livro do Seminário 23, no trabalho 24, né, Seminário 24, passa, em certo sentido, da identificação do sujeito com o inconsciente para a identificação do sujeito com o isso. Grande nota. E é interessante porque essa parte que ele fala eu achei muito bonito, né? Há sempre um sujeito onde há um saber, mas um saber não subjetivado, né? Não conectado. Tem aquele desenho, imagina dois círculos assim, que eles se entrelaçam, então fica aquele espacinho no meio, em que é o ser, o sentido e o não-ciência no meio, né? Que é a falta. Mas é a expressão que a gente ouve, né? Onde o sujeito, onde o sei, não sou. Onde sou, não sei. E é disso, acho que vai se tratando, né? Então, onde há o saber, o sujeito não se reconhece. E aí, como poder subjetivar esse saber, para que o sujeito se reconheça, né, nesse saber. Eu lembro a primeira vez que eu li isso num livro que o Christian Dunker, eu acho que é Porque Lacan, me deu um nó na cabeça, faz anos para... Nossa, eu olhei e falei, o que é isso, gente? Onde eu sou, não sei onde eu sou. E hoje faz muito sentido. Mas dessa divisão, né? A gente está pensando numa neurose, o sujeito é cindido, né? Então, ele não sabe sobre... E o que vocês acham disso, dessa diferença, né? Eu acho interessante essa colocação. O Gabi, se desculpa, cortou para mim. Você pode fazer a pergunta de novo?
no finalzinho do parágrafo, ele coloca, né? Passa, em certo sentido, da identificação do sujeito com o inconsciente para a identificação do sujeito com o isso. Uhum. O que talvez ele tenha tentado colocar aí? Eu acho que minha internet está falhando. Está falhando Tá para vocês falhando, também? porque vocês estão sumindo para mim, então é a minha. Também tá falando. Então, Tá falhando É a minha, da tá? Gabriela. Vou abrir a porta Então, aqui para ficar melhor. vamos... Mas vocês escutaram a minha questão, né? Tá falhando para mim também. Continua falhando? Bom, então alguém segue, eu escrevo aqui. Mas, Gabi, a questão Agora do melhorou. isso... Virou? Abrir a porta, é o segredo. A questão do isso é o que a gente usa como pronome. A gente consegue identificar. A gente consegue identificar onde havia um saber e o sujeito... A ideia não é subjetivá-lo, né? Então, a ideia é descolar do imaginário, levar para um simbólico, fazer o sujeito se relacionar com essa questão. E aí, quando o sujeito se relaciona com essa questão, ele está se relacionando com alguma coisa que ele pode demonstrar, identificar, relacionar, vincular, estabelecer liame, né, dentro de uma história, né, do próprio sujeito que ele se relaciona. Então, o isso ele vai ter essa dimensão, mas eu acho que eu vou invocar a carta dos universitários e chamar o professor Scott. Professor Scott, essa dimensão do isso para o Lacan, o que o senhor pode nos dizer? Dimensão do isso? Aqui no finalzinho que a Gabi deu uma questão muito legal, que é assim, ali no... como mostrará o capítulo 10 do Lacan, no seminário 24, passa, em certo sentido, da identificação do sujeito com o inconsciente para a identificação do sujeito com o isso. E isso é um conceito, né? O isso é um conceito. Eu fiquei nessa dúvida quando ele fala sobre... Eu estou construindo com vocês, né? Qual que é a diferença do sujeito se identificar com o inconsciente e se identificar com isso? Eu entendo isso algo como mais dinâmico, em que ele se coloca, o inconsciente talvez como uma noção um tanto distanciada, quando fala, isso está muito no inconsciente, quase como um lugar. Enquanto isso, existe algo em ato, vivido, né? Então, isso é ele também. Parece que o inconsciente é um lugar distante, enquanto isso, assim como o eu e super eu são minhas instâncias. Eu não sei se é nesse sentido. O que vocês acham, gente? O que você acha, Sérgio? O isso é isso. Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Até a próxima sessão. Obrigado, até a próxima. Sim, alguém quer elaborar melhor? De alguma forma, né, a palavra isso parece sugerir algo menos substancial, né? Mais amorfo, assim, mais difícil de apreender, né? Me traz isso, pelo menos, assim. Uhum. Esse capítulo 10 que ele falou aqui, é o do último capítulo do livro mesmo aqui, né? Parte 3, a técnica psicanalítica além do desejo e do desejo ao gozo, né? Que tem muitas vezes colocado essa questão uma primeira clínica e uma segunda clínica lacaniana, entre aspas, né, gente? E a segunda clínica seria a clínica do Real, dos últimos seminários, que justamente essa dimensão do trabalho, vamos dizer, a primeira clínica esse sujeito inconsciente simbólico, né? A segunda clínica da questão do sintoma, o sintome, né? Tá. Legal. E então acho que ele mesmo vai trabalhar bastante no final desse livro essa questão do inconsciente, né? E inconsciente com isso, né? Esse isso. De forma geral, eu acho que o isso é um
é um conceito mais amplo do que o próprio inconsciente, né? É o Das Es do Freud, que era do Grodeck também, né? Sim. Continuamos? Continuamos. Ale, você quer fazer alguma consideração do que você leu? Não, por hora não. Mas posso Só, continuar lendo se ninguém quiser continuar. só queria fazer uma pequena pontuação para o pessoal ir procurando também fora do livro, tipo imaginário, né? Pensando também contra-transferência, alguns conceitos que ele vai pincelando, vai jogando eu depois vou colocar um dicionário lá, se eu já não coloquei, um vocabulário, pontalismo, alguma coisa assim. Tá bem? Continua, então? Ótima ideia, William. Ótima ideia. E só para colocar aqui de novo, essa questão que mesmo ele coloca aqui, nessa, da palavra imaginário, muitas vezes, quando a gente mesmo usa a palavra imaginário em outros contextos, dá essa impressão de que imaginário é uma coisa imaginada, né, de que não existe. E que justamente o imaginário, no sentido que a gente está usando aqui, é um sentido de uma imagem, uma miragem, né? Uma imagem espelhada, uma imagem de espelho, vamos dizer, uma miragem. Acho que não é uma coisa que não exista necessariamente, né? Que nas nossas relações cotidianas, essa visão imaginária que a gente tem do outro, não é que ela não exista, né? E isso é muito interessante ele colocar isso, porque muitas vezes conversando com outras pessoas de outras áreas, quando a gente usa essa palavra imaginário, dá a entender, né? Esse conceito já, então é tudo imaginado, então não existe, vamos dizer. Existe uma diferença, né, entre imaginários socialmente, imaginário que Lacan coloca, né? Como isso que é construído a partir do que é visto, então tem algo ali que o esquema. Cortou de novo. Trazer, né? Cortou, Gabi. Aqui agora tá normal para mim. Mas quer falar, Sérgio? Fala então. Aí eu vejo se eu mudo minha internet aqui. Eu acho que o imaginário existe enquanto imagem, né? Cortou para todo mundo também? Ou foi só para mim? Só cortou para a Gabi. A Gabi, ela tá com uma falha na internet ali, e aí... Eu tô só com receio de trocar minha internet e não conseguir gravar na troca, de perder a gravação. Não, a gravação, ela não tem a ver com a internet. Ela tem tem a ver com o Meet. Não, então, mas se eu trocar a internet, ficar alguns segundos sem internet, não corre risco? Não acontece nada. Eu vou trocar aqui. Porque a gente está em ligação. Estamos todos conectados. Okay. Pessoal, aqui tem uma questão que é a nota 8. Depois, se vocês puderem fazer a leitura, eu recomendo. É uma nota grande, né? Ela vai falar sobre a questão do outro, grande outro, e também vai falar sobre a função materna, teoria ao saber do analista, permanecer suposto, né? Então vai dar alguma recomendação ali, manejo, essas coisas. E aí, acho que talvez seja interessante fazer a leitura em seguida, tá? Quando puderem. Não dá para ler agora, assim, senão a gente corta, atravessa aí a nossa leitura do Fink. Ok? Gabi, retornou? Ok, retornei. Isso aqui dá agora. Eu estava falando só a questão do imaginário, que o imaginário existe, e ele é extremamente necessário, né? A gente tem que tomar um cuidado para, de repente, não considerar o imaginário como algo fantasioso que o sujeito cria. Mas é a maneira como a gente enxerga, né? Se Lacan coloca o eu, moi e G,
O Moá, ele é pautado no eu imaginário. E é isso que a gente vê, que a gente acredita que a gente é. E não que a gente não seja. Mas esse sujeito do inconsciente que a gente não capta, que é o G, que é isso que nos atravessa num ato falho, que faz com que a gente repita, é esse que a gente vai tentando ali se apropriar desse saber outro, né, que a gente desconhece. Mas o Moá, que é constituído através do imaginário, da imagem, né, que se forma pelo olhar do outro, então, o que o outro vê de mim, como eu me vejo através, ele existe, né, ele que medir as relações. Então, quem eu sou através desse imaginário. Então, a gente toma cuidado que as pessoas falam assim, você está imaginando? Não é no campo da fantasia de uma coisa ali desprendida, não. Mas é todo um, né, arcabouço de referências de si, de mundo. Então, sem imaginário, fica tenso, né? A gente precisa. Acho que Aí, sem isso, a gente pode pensar, imaginando também, numa dimensão na dimensão da alteridade, que ele tem eu me reconheço porque eu reconheço que o outro existe, é diferente de mim, mas eu me projeto nessas relações também. Acho que a alteridade não dá conta dessa projeção, mas aí a gente dá conta através do imaginário, então uma coisa casa com a outra. Exato. Continua a ler. Não for pedir muito? Sim, pode continuar. Então, vamos lá. Relações simbólicas. Numa etapa inicial do trabalho de Lacan, a meta da análise era eliminar a interferência gerada pelo imaginário nas relações simbólicas. Em outras palavras, tirar os conflitos imaginários do caminho, a fim de confrontar o analisando com seus problemas com o outro. O que são relações simbólicas? Um modo simples de vê-las é compará-las com a relação que se tem com a lei ditada por pais, professores. Também podemos pensar nas relações simbólicas como a maneira de as pessoas lidarem com os ideais nelas inculcados por seus pais. Inculcados por seus pais, escolas, meio de comunicação, pela língua e pela sociedade em geral, representados por notas, diplomas, símbolos de status e assim por diante. Elas se mostram inibidas em sua busca dos objetos e das realizações que lhes foram recomendados, buscam-nos de forma compulsiva, evitam completamente buscá-los abandonando a tentativa, buscam-nos apenas indiretamente na esperança de alcançá-los sem se empenharem de verdade, sem realmente se arriscarem, transgridem furtivamente a lei na esperança secreta de serem apanhadas, pensam em se casar e ter filhos, que é amplamente defendido como estilo de vida ideal, mas se sentem ansiosos a respeito desse rumo e o adiam indefinidamente, embarcam numa carreira e visam o sucesso social e financeiro apenas de modo a assegurar o fracasso? Em suma, qual é a postura que adotam com respeito aos objetos ideais designados pelo outro parental, pelo outro educacional, pelo outro social? As relações simbólicas incluem todos os conflitos associados com aquilo a que é comum nos referirmos, em psicanálise, como angústia de castração. Muitas vezes, por exemplo, os analisandos não podem buscar diretamente coisas que afirmam querer, porque isso envolveria ceder ao que acham que seus pais querem que eles façam. Em sua cabeça, portanto, atingir um dado objetivo equivaleria a satisfazer os desejos dos pais. Tudo menos isso. Deus me livre. Eu nunca daria a eles esse prazer. Preferem passar a vida inteira em oposição às exigências feitas e aos ideais promovidos pelo outro parental, a deixar que qualquer coisa vinda deles sirva a esse outro. Assim, todo o seu comportamento, em certo sentido, é um protesto. Desafia secretamente, ou nem tão secretamente, os desejos do outro. Em termos conscientes, claro, esses analisandos podem crer que há para sua conduta toda sorte de razões que nada têm a ver com seus pais, nem com uma revolta contra os ideais sociais. Ainda assim, eles se tornam símbolos vivos do protesto. Em seu trabalho, a partir do começo dos anos 1950,
Lacan sugeriu que uma das metas da análise é esclarecer e modificar as relações simbólicas do analisando, isto é, a postura do analisando com respeito ao outro, o outro parental, a lei, os ideais sociais, etc. Com duas categorias simples, o imaginário e o simbólico. Ele ofereceu um modelo da situação analítica que surge que as relações simbólicas envolvem o inconsciente, onde a palavra sujeito no canto superior esquerdo, e o outro, enquanto as relações imaginárias envolvem o ego, ou a autoimagem do analisando, e o ego de outras pessoas como ele, ego no canto superior direito. A análise almeja dissipar progressivamente as relações imaginárias do analisando com seus amigos, colegas e irmãos, relações que tendem a preocupá-lo nas etapas iniciais da análise, mediante trabalho de associação, conhecido como elaboração, ou, como costuma dizer Lacan, como trabalho da transferência, a fim de pôr em foco as relações simbólicas do paciente. Muitas vezes, com efeito, a chave das relações imaginárias do analisando encontra-se no simbólico. A intensa rivalidade de um homem com um irmão, por exemplo, bem pode provir do modo como os pais, o outro parental, davam a esse irmão um tratamento especial, ou o consideravam mais inteligente ou mais bonito. Seu apego homossexual a outro homem de sua idade pode estar relacionado às posições similares dos dois em relação a um outro simbólico, um professor ou supervisor mais velho, por exemplo. Vocês vão comentar esse esquema daqui que estavam falando? É melhor continuar e terminar. Continua, termina essa parte, a gente vê. Ok. Assim, a meta da análise, tal como conceituada por Lacan no início da década de 1950, é penetrar na dimensão imaginária que encobre o simbólico e confrontar as relações do analisando com o outro. Nessa conceitualização, o imaginário e o simbólico operam em sentidos conflitantes. Enfatizar o simbólico é diminuir a importância do imaginário. No entanto, se o analista se deixar colocar no papel de alguém parecido com o analisando, um outro imaginário, em contraste com o outro simbólico, o ego do analista é que ficará situado num extremo do eixo imaginário, justapondo-se ao ego do analisando. E a análise ficará empacada em disputas de poder e identificações rivalizantes. Ao cair na armadilha das identificações imaginárias, o analista perde de vista a dimensão simbólica, a única dimensão que cura, no dizer de Lacan. E aí, pessoal? Bom, esse esquema L, se a gente olha pelo eixo imaginário, a gente pode fazer uma comparação ali com o estádio do espelho, né? Em que se forma essa imagem do sujeito. Então, tá ego, ego-linha. O eu ou eu-linha, né? Ou então, como na imagem do espelho, tem o A e o A-linha. Mas esse eu virtual que se cria através... E vocês podem ver que ele cruza, né? O caminho do outro. Então, aqui eu penso, quando a gente começa ali no grafo do desejo de Lacan, que o sujeito de necessidade, que ele é um corpinho, né? É um pedaço de carne, ele vai sendo falado e quando ele atravessa o campo do outro, a lei, a linguagem, então ele começa ali, né, a partir disso, a formar a demanda e responder essa demanda, a esse olhar e a se formar a partir disso. Então, que seria esse eu-linha, né? Esse eu e eu-linha que se forma a partir desse espelho, que é o outro. Mas que também tem algo concreto de quando o bebê ali com 6 meses, a 18, olha no espelho, ele começa a se identificar diferente, né? Antes disso ele olha e não percebe nada ali. Vê uma imagem, a imagem é fragmentada. Mas depois de um determinado momento, atravessado por esse outro, e já com as formações cerebrais mais avançadas, ele olha para o espelho e, peraí, tem alguém aqui que não sou eu. Existe uma diferenciação. E aí, psiquicamente, né, há essa formação desse eu que, nesse eixo imaginário. Enquanto que isso acontece, né, simultaneamente no eixo simbólico, que seria a entrada da linguagem, da lei.
Então, antes ele não era um sujeito, né? Ele era um ser de necessidade, atravessado pelo campo do outro, e o grande outro como lugar de todos os significantes, né? Menos um. Mas esse desfiladeiro de significantes vai formar esse sujeito nesse campo simbólico. Então, aqui a gente pode olhar, né, o esquema L como que diria sobre a formação do sujeito, né, de uma forma muito, muito simples, mas que, de alguma forma, a gente vai, Lacan usa disso para pensar a topologia, né, desse sujeito desejante, desse espaço, né, que vai se formando aí. E Estava aí até o pensando ego... aqui agora. desculpa, Opa. só para completar, não. E o ego embaixo, a gente pode pensar como Moá, né, em relação ao outro. E esse sujeito, né, como como talvez ali o G, né, esse sujeito da linguagem que é atravessado, sujeito do inconsciente. Eu estava aqui pensando, né, na leitura que nessa concepção, né, de que a análise para Lacan seria esse dar uma limpada, esse varrer o imaginário para mostrar, colocar em cena, vamos dizer, esse simbólico, né, de que outras formas de psicoterapia ou de terapia, né, passou pela cabeça, assim, né, justamente muitas vezes invertem esse trabalho, né, que eu falo até mesmo por experiência pessoal, até de que, por exemplo, entramos em terapia, em alguma forma de relação de sujeito suposto saber, né, e de que o terapeuta, ele justamente se coloca nesse lugar de, não, vamos sair, vamos limpar esse campo simbólico, vamos, né, estamos juntos aqui, vamos trabalhar juntos, eu e você, né, nessa empatia e de que permanece esse campo do imaginário e de que esse sujeito suposto saber do simbólico é varrido. Existe a tentativa, né, porque na verdade ele nunca é varrido, né, de uma relação terapêutica, vamos dizer, né. Então me passou aqui que isso que é engraçado de que isso aconteça, né, de que existem formas de terapia ou psicoterapia que possam atuar desse modo. E eu penso, né, Lucas, como isso faz uma diferença muito grande na ética da análise. O que é a ética da psicanálise, né? É que o sujeito possa se ele apresentar e vir a ser como um sujeito desejante, a ética do desejo. E o desejo é aquela parcela ínfima do sujeito que não está alienado ao outro, né? Que ele aparece mesmo. Então, como a psicanálise ela tem uma ética outra, que uma vez que a pessoa do analista se retira, esse outro pode aparecer. Então, é uma relação de não maestria, onde eu tenho, né, você faz A, B e C para conseguir tal coisa. Ou quando Lacan começa na década de 50, ele tem uma crítica muito forte à psicanálise na época dos Estados Unidos, que era uma psicanálise para psicologias no geral, uma psicanálise que se fazia assim muito, né, o pensar sobre o que estava fazendo, mais uma repetição, mas a psicologia era a psicologia do desempenho, né, que a gente vê ainda muito hoje, que as pessoas desempenhem. Então, existe um sistema por trás que leva a isso, né, mas a psicologia que visa, então, olha, eu estou indo mal no trabalho, eu preciso ir bem, eu preciso melhorar, eu preciso ser bom no que eu faço. Então, de um desempenho, inflar o ego, que a psicanálise vai justamente na contramão, né? Então, o que aparece de você aí? Eu acho muito sério, né, isso que a psicanálise propõe, por isso que é tão difícil permanecer numa análise, porque é uma queda de ideais, desse imaginário que se tem de si. Né? Há uma queda disso. E isso acontece por conta da transferência e de como o analista responde do lugar que ele é posto. Então, a transferência é a
força motriz ali da análise, né? E claro que eu penso, por exemplo, pacientes que chegam numa angústia muito grande, que precisam de um acolhimento. Tem momentos que a gente demora para entrar nessa análise ali no campo simbólico, né? Só de pontuações, de cortes. Cada caso vai ser um caso, vai demandar, né? E vai, cada queixa vai construir uma demanda de análise que talvez a gente precise, né? De uma escuta, de um trabalho mais no campo do imaginário, mas sempre com intenção, sempre pensando no que está fazendo. Mas eu acho, isso para mim é muito sério enquanto o que a gente faz, por isso da importância, né, de uma supervisão desse trabalho que a gente está fazendo aqui, para a gente não ir por intuição, né, do achismo, mas como isso marca uma diferença muito grande e justifica todo, né, o trabalho lacaniano ali, que aparece desde a excomunhão dele da escola freudiana, da crítica dele com a psicologia do ego, que é tudo menos psicanálise. E aqui acho que a gente pode pensar, a gente também na noção de alienação, né, que ela acaba dizendo de alienação, separação. Quando a gente olha esse ego, né, com o ego linha seria o lugar do pequeno outro, né, do outro, que olha e que forma. E como esse imaginário que a gente trata é justamente esse lugar um tanto alienado, né, quando as pessoas chegam na análise, é um trabalho muito duro esse, né, de como eu sou visto, o que pensam de mim, mesmo aquele que se diz, mas, eu lembro de um paciente que falava, eu não ligo, né, tô cagando, desculpa a expressão, mas era essa que ele usava, para o que pensam de mim. E foram anos ali de trabalho até ele conseguir se dar conta de que justamente essa resposta dele ao que pensam de mim era uma preocupação sobre o que pensavam dele. Ele estava totalmente alienado, assim, ao olhar do outro que dizia quem ele era. E ser atravessado por esse olhar do outro, né, para se dizer, a gente precisa disso no início, né? Na formação do sujeito é preciso alienação, tanto que o grande outro está ali, né, atravessando simbolicamente, precisa de um tanto de alienação, mas é preciso também a separação. A alienação nunca cessa, mas em algum momento é preciso se dizer, né, e menos que o outro diga. E aí a posição do analista que começa a apresentar na transferência essa relação possível, em que eu não digo quem você é, o que você faz, que meu olhar é neutro desse lugar, onde você pode ser e falar e entrar em contato com questões suas, né, mais para além do que o analista imagina. Eu escuto direto os analisantes, eu demorei tanto para falar isso, que eu ficava pensando, o que ela vai pensar de mim? Nada. Eu quero escutar o que você pensa de você. É bastante comum isso, né? Porque justamente isso é quando se pensa isso, o que vai pensar de mim, e a gente já mais ou menos imagina, já mais ou menos sabe o que o outro vai pensar de mim, né? Uma Então, a gente sabe projeção do que eu penso de mim e que eu projeto no outro, né? A Eu gente tenho já uma sabe, projeção. entre aspas, né? É. Então, tô com vergonha de falar, quando é isso, né? Eu não sei o que você vai achar de mim. Eu nem vou falar, ou também o inverso, né? Nem vou falar porque eu sei que não é importante, isso é besteira. Não, né? Ninguém falou que é besteira, né? Ou falaram, né? Mas não aqui, né? Isso é interessante, né, quando aparece nesse formato de, mas falam que é besteira. Mas quem fala? Ninguém especificamente, mas tenho certeza que é o que eles pensam. Então, há uma projeção, né, no outro daquilo que se pensa de si. Então, a vergonha que eu sinto de falar disso, talvez a vergonha que eu coloco no outro, que me impede. Então, é muito interessante quando vai caindo no discurso, por exemplo, eu não apresento o cara que eu tô ficando pro meu pai, porque senão meu pai vai enlouquecer. Por que ele vai enlouquecer? Não, porque o pai é extremamente ciumento, então eu não posso. E isso vai sendo desconstruído à medida que chega um momento, né? Isso foi um caso que eu atendi muito interessante, que
esse paciente disse, cara, não tem nada a ver com meu pai, eu só estava usando o meu pai para não viver uma questão que, por questões minhas, eu não estou conseguindo. Mas ao usar do outro também, eu me alieno no outro, porque assim eu não preciso saber. É isso que Lacan diz, né? Se o sujeito suposto saber se responder do lugar que ele é posto, o analisante continua sem saber. Porque ele usa, né, do analista para dizer dele, ele usa do analista para responder por ele usa do analista. Assim como a gente usa de outros, né, ali ao longo do caminho. Só que os outros respondem a isso, né? Então, ela precisava de um pai ciumento para poder não viver a relação que ela queria, que ela não conseguia por alguma razão. Ela estava alienada, o meu pai, ele vai me proteger o resto da vida. Meu pai, imagina que ele vai querer que eu não... O pai não tá nem aí. Mas ela protegia esse pai como um pai preocupado, para garantir esse outro na imagem que ela tinha em relação a ele, né? Da filhinha cuidada. E não, é o pai que não liga, no fim das contas. Então a gente se aliena, né? E apesar de uma tendência de tentar se separar, mas a alienação nos defende, nos protege desse saber. Então, eu já sei o que você vai pensar, eu já sei o que você vai dizer. Como assim? Como você sabe? Não, você não sabe. Você pode até imaginar pelas experiências que você já teve, mas tem muito mais a ver com o que você pensa do que com o que eu penso. Né? Mais alguém? Senão a gente pode, acho que, ir encerrando, né, para a gente não começar outro capítulo. E o outro, gente, se vocês querem dar uma olhadinha, leiam as notas, porque é bem, bem interessante as notas que ele traz. E o próximo, né, ele vai introduzir de uma maneira que vai construindo muito, né? Quem é o analista? Aquele que interpreta, tirando proveito da transferência, aquele que analisa como resistência, ou aquele que impõe sua ideia de realidade? Então, justamente para a gente poder pensar esse lugar transferencial que é tão caro, né, tão custoso que não se trabalha, né? Toda relação tem transferência com o professor, com o médico, com o psicólogo, mas a questão é que quem está nesse lugar não trabalha com a transferência, não maneja através da transferência, não a reconhece ali. Senão um lugar, né, hierárquico de eu sei mais do que você. Mas Freud diz isso, né? Os professores que a gente mais aprende são aqueles onde há afeto. Então, não é um lugar de maestria, mas um lugar transferencial. A professora que nossa, aquele professor era que nem um pai, aquele professor era que nem uma mãe. Então, havia uma transferência mesmo sem ser nomeada assim, né? É onde mais se apreende. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima semana com o seminário. Maravilha de seminário. Bora voltar lá. Eu tava acompanhando aqui, tá? Eu fiquei com a câmera fechada porque eu tava cuidando da minha filha e estão reformando aqui em casa, eu tava com o microfone desligado também, reformando o prédio, né? Não sei se vocês estão ouvindo o martelo aí. Gabriela, desculpa fazer uma pergunta bem de neófito aqui. Quando você fala pequeno outro e grande outro, está se referindo ao uso é uma maneira oral de se referir ao uso das letras, né? Um minúsculo e outro com maiúsculo? Isso. Então, quando a gente pensa, tipo, só pequeno outro é com o outrinho, né? Com o minúsculo. Toda vez que a gente lê em Lacan com o maiúsculo ou o azão, que é o autre, é o grande outro. E aí ele se referencia sempre ao grande outro como esse lugar de todos os significantes. Então, para o bebê, o grande outro é a mãe. É aquele que vai nomear aquele corpo que tem, né, todos os significantes para representar o mundo. Então, é um bebê que vai ser atravessado e contornado, né, pelos significantes desse lugar. Então, o grande outro não existe. Quando a gente pensa, os outrinhos existem, então aí, né, nós somos outros um para o outro. Mas o grande outro ao qual a gente se referencia, sofre, tenta agradar, fica ali alienado, esse grande outro não existe. Ele é o lugar de todos os significantes, menos um, porque ninguém tem todos, né? É quase como fazer um comparativo, Sérgio, ver se eu estou errado, mas tipo, o pai da Horda Primeva, né?
que tem ali, ele não existe, mas existe algo que o representa. Então, as pessoas, né, se comportam e se organizam ao redor daquilo, mas ele não existe. Então, mas o tempo todo o sujeito está, de alguma forma, né, não diria alienar também, mas em relação a esse grande outro. Então, assim, o outrinho é o pequeno, o minúsculo, e o grande outro, para não dizer um outrão, que eu acho que em francês não ia ter um outrão, o grande outro, fica mais bonito. Gabriela, a gente, me lembro que no outro grupo de leitura, justamente só de curiosidade, alguém começou e a gente pegou a moda, que a gente começou a falar outrão mesmo, e a gente falava outro, tá? Sem ser outrinho, e outrão, e pegou. Né, a brasileirou o negócio, né? A brasileirada, o outrão. Ô, Gabriela, eu confesso que ajudou a esclarecer um pouco aqui, né? A discussão que você fez em cima do esquema L, mas para mim é quase grego, sabe? Essa representação. E eu acho que a gente pode, de repente, no próximo, começar, e aí, de repente, todo mundo dá uma pesquisada sobre isso, e a gente volta no esquema L, com o que cada um leu, tem vídeos, tem várias coisas, para a gente poder se debruçar nisso. O que vocês acham? Eu não me lembro, gente, honestamente, se volta. O Valdir tá aí, não? Não, mas ele dá tem uma um aula. livro, tem um vídeo bem didático do Dunker que ele explica o esquema. Isso. É? Porque eu acho, eu não quis aprofundar, porque se a gente for falar do esquema L, a gente vai entrar numa questão mais teórica. Porque eu acho que como aqui a gente não está nesse lugar acho que é um lugar de troca, eu acho que seria legal se cada um pesquisasse e trouxesse, e mesmo continue grego, para a gente construir isso, entendi daqui, entendi dali, senão a gente acaba ficando num lugar muito dessa aula que não é, eu sei que a gente cai nessa tentação, eu sou essa, eu adoro um mestre, gente, eu caço mestre onde eu vou. Adoro ter alguém para explicar. Só que eu acho que é legal a gente poder se debruçar nisso essa semana. Eu vou procurar esse vídeo também, mando para vocês, para a gente poder fazer começar a se aventurar também, né? Esse livro não deu conta, vamos procurar em outro lugar e começar. Perfeito. Não, inclusive, eu ia falar isso, né? Que eu disse, para mim é grego e eu não pretendia encerrar isso aqui, né? No final do encontro, tal. Eu pensei, eu vou ter que me debruçar isso aqui para entender. O que eu ia pedir era só uma dica. O vídeo do Dunker, né? Esses materiais didáticos já é uma excelente dica. Mas o que eu ia pedir uma dica, né? Que eu vi que você já estudou bastante isso, né? Você falou com bastante segurança aí. É que eu li do seminário não é muito legal, assim, sabe? Para pegar. Isso, eu acho melhor ler pessoas que falam. Isso aqui que eu ia pedir, que me ajuda a entender, tá? Esse tipo de coisa, assim, quando eu vou estudar, como é que você definiria o objetivo dessa representação? Para que ela foi criada? Né? Porque ela tem um objetivo, ela foi criada aqui para que se entenda alguma coisa, se entenda X, né? Olha, tem um X aqui. Como é que você definia o objetivo de ter sido criada essa representação? Isso me ajuda a estudar por uma linha, entendeu? Para ser honesta, pensar qual o objetivo do esquema L, porque o esquema L ele vai depois adentrar a questão do grafo do desejo, que fala da formação do sujeito. Então, como esse sujeito ele está ali sendo formado a partir do sujeito de necessidade, do corpinho, até o atravessamento da linguagem, da lei e como ele forma para a fantasia. Aqui é um esquema simplificado para a gente pensar como que esse sujeito está para o outro no eixo imaginário, no eixo simbólico. Como que ele se posiciona como sujeito diante do grande outro, porque no eixo simbólico é a linguagem posta. Então, quando você olhar eixo simbólico, é a linguagem, é a lei. Então, a gente tem o sujeito em relação ao grande outro. O ego, para o ego-linha, o que ele está tentando dizer é que tem dois eixos que se cruzam. Aqui ele não está trazendo o real, que é o imaginário. Lembra a instância real, simbólico e imaginário? Então, aqui tem um esquema simplificado para se pensar como que o simbólico e o imaginário se cruzam. E dentro do imaginário, a gente vai pensar a imagem do eu, o moá, que é a imagem do ego. Então, o que eu entendo que ele está tentando ali trazer é como a gente pensa através desses dois eixos, como se posiciona esse sujeito. Ou o sujeito no campo simbólico, ou o moá, que é essa imagem de eu, né, o eu imaginário, diante do olhar do outro. Como ele se encontra no olhar do outro. Então, são duas posições entre eixo... vamos tirar o eixo, mas pensando no registro simbólico imaginário. Eu estou no registro simbólico em relação ao grande outro,
no registro imaginário em relação ao olhar do outro. Ajudou alguma coisa? Ou eu fui redundante? Talvez tenha sido redundante. Mas pensando dentro dessas 3 instâncias, real, simbólico e imaginário. Então, como eu está para dentro do imaginário, referenciado ao olhar do outro, e dentro do simbólico, né, dessa instância simbólica, como o sujeito se referencia ao grande outro. Esse é simplificado, posso mandar para vocês, tem um que tem as setas, que direcionam o grande outro, ao moá, ao ego, e aí dá para ter um pouco mais de noção o circuito, né, como que isso circula. Mas, a princípio, pensando nessas 2 instâncias, não tem o real posto aí. Mas como que o eu se organiza? E o eu moá e o eu G, né? O eu do inconsciente e o eu do imaginário. Mas vamos olhar nisso, a gente começa daqui 15 dias sobre isso. Pode ser? Tá bom. Obrigado. Lembrando que quando ele coloca aqui o sujeito é sempre não, né? Mas sujeito é o sujeito barrado, né? O sujeito dividido. Isso, exato. Porque foi G. atravessado pelo grande outro. Exatamente. Isso, G, que é basicamente sujeito inconsciente. Então, só para lembrar que sujeito não é o eu, né? No caso. Então, muita É o gente G. Exatamente. Então, aqui, por exemplo, o sujeito, a gente vai pensar, estou mandando no chat, tá? O sujeito como G e o ego, né, o eu, como moá. Que são 2 formas, em francês, de dizer eu, mas o sujeito como eu barrado, né, então o sujeito do inconsciente é um S maiúsculo traçado, né, riscado, então é o sujeito barrado, porque ele foi barrado pela lei, pela linguagem, então existe um furo ali, enquanto o eu, moá, é o sujeito completo do imaginário. A imagem é sempre completa, não tem furo na imagem. Diferente do G, desse eu do inconsciente, que é um sujeito que foi atravessado pelo campo simbólico, pelo grande outro. Então, a gente vai pensar numa ordem, o que se forma primeiro é o campo do imaginário, né, do moá, que se vê através do olhar do outro. Em segundo momento, ele é atravessado por esse campo simbólico do outro, e aí ele se forma enquanto sujeito barrado, sujeito do inconsciente. Então, pensa que na clínica chega o eu, o moá, dizendo, que eu sou a Gabriela, estou com uma questão assim, assim, assado e tal. E o que nós, no lugar de grande outro, que é o lugar que a gente não responde, mas onde nós somos postos, não sei, esse lugar a gente vai ali apresentando para essa pessoa, esse sujeito. Tem um outro ali que fala, tem um eu que ele desconhece que está dizendo, que é no campo simbólico. Então, quando ele diz, porque na minha família eu sou sempre a última a saber. No campo imaginário isso tem uma questão, ser o último a saber, e no simbólico, o que isso representa para esse sujeito? O que diz esse sujeito? Eu sou o último a saber, eu sou o deixado de lado, eu sou o esquecido, eu sou menos importante, e aí a associação começa a aparecer um sujeito do inconsciente. Essa relação aí entre imaginário e simbólico aparece de uma forma interessante na própria língua francesa, né? Isso aparece de uma maneira interessante, por exemplo, quando se diz assim, moi, je suis Sergio, moi, je m'appelle Sergio, né? Eu me chamo ou eu sou tal Sérgio, né? Então aparece primeiro o imaginário, né? O eu do imaginário, moi. Depois o je, o sujeito, né? Eu que sou Sérgio, o sujeito, né? E não o moi, que é o que aparece primeiro, né? Na própria língua isso aparece, né? Na linguagem. É que a gente perde muito na tradução por conta disso, né? Inevitavelmente, a gente acaba perdendo. Mas é muito rica essa maneira como o Lacan coloca, eu acho que a gente vai aprendendo, a gente consegue entender bem, que esse imaginário é sempre imaginário completo, que o sujeito chega dizendo dele, aí chega aquele momento na sessão que ele diz, eu já não tenho o que dizer. É porque o eu imaginário já foi, né? É o que eu conheço. E é justamente sobre esse outro
esse outro eu, que é o eu que eu digo e o eu que fala através de mim, né? E a gente já vai acessando ali. E dê uma olhada, dá uma fuçadinha, o grafo do desejo, é que eu tenho um mais bonitinho desenhado aqui, eu não tô com o livro perto, mas é esse daqui, que parece uma barata, só que é um bem mais complicado que esse. Mas isso é o tal grafo do desejo, né? Para mim é uma baratona. E nele a gente vai ver tudo isso que ele traz, né, do esquema. É um esqueminha assim, ó, põe depois, grafo do desejo. Gente, é grego total, primeira vez que você pega é uma coisa surreal, de outro mundo. Mas aí você vai começando a compreender, então vai ficando mais claro. O Gabi, Oi, querido. é um barato. Pode ser um barato, boa. Que é o grafo do desejo. É bom, um barato. Mas a gente acabando, né? Lacan fala grande outro, a gente mete um outrão. Aí ele faz o grafo do desejo e fala que parece uma barata. Beleza. Mas é um barato. É um barato. Gente, ficamos então por aqui e retomamos daqui 15 dias no esquema L.